4 mulheres mortas por dia no Brasil. Feminicídios, assassinatos de mulheres motivados por violência doméstica, por menosprezo, ódio ou discriminação à condição feminina. Essa é a realidade que fez o Brasil atingir recorde de feminicídios em 2025. Já estava parecendo que ia ser assim. Só este ano foram registrados 6 crimes deste tipo no sul de Minas. Os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que os registros desse tipo de crime cresceram mais de 300% desde 2015, quando a tipificação penal foi justamente criada na legislação brasileira. O Brasil bateu no ano passado um recorde extremamente negativo e triste. 2025 foi o ano com maior número de feminicídios desde 2015, quando a lei de combate a este crime foi sancionada. 1.470 mulheres foram mortas por namorados, maridos, ex-maridos, companheiros ou ex-companheiros. Hoje eu fiquei sabendo uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa, Dade, que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem. Os números são do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Minas Gerais ficou em segundo lugar no ranking nacional dos estados, com 139 casos, abaixo apenas de São Paulo. Aqui na nossa região, o desenvolvido sul de Minas, 22 assassinatos aconteceram. Números assustadores, alarmantes, que revelam que precisamos agir. A mudança começa quando deixamos de olhar para a violência como um problema distante e entendemos que é uma urgência presente. Esta edição do EPTV1 é um pedido de socorro por tantas e tantas mulheres que foram silenciadas, que perderam o direito à vida pelo simples fato de dizerem não a um homem. É preciso um basta nisso. Feminicídio não é amor, é crime. Algo em comum. O suspeito é o companheiro dela. O principal suspeito do crime é o marido. O suspeito é ex-companheiro desta mulher. O homem, inclusive, era companheiro da vítima. Um deles é ex-companheiro da vítima. Que o ex-companheiro dela... Mortes e agressões cruéis. Foi morta a facadas dentro da própria casa. Com 6 golpes de faca. Levou um tiro na cabeça. Foi atingida por 3 golpes de faca. A mãe teve cerca de 15% do corpo queimado. Já a filha, cerca de 25%. Que matou a jovem com um tiro no peito após um desentendimento. Depois, ateou fogo no corpo dela. O suspeito teria jogado gasolina e ateado fogo no corpo dela. Um total de 7 perfurações, entre perfurações no ombro, tórax, no pescoço. Famílias destruídas. Crianças traumatizadas. Um menino muito ativo de 4 anos, mas viu, né? O cara esfaqueando ela, gritou muito, o pessoal da rua viu, estourou o portão, chegou, ela já estava caída de bruços e o menino junto, gritando, matou minha mãe, matou minha mãe. E foi a própria filha de 12 anos de idade que chamou a polícia militar quando viu que o pai já estava agredindo a mãe. A filha da vítima teria acionado as equipes policiais. Ela tem 2 crianças que presenciaram também os fatos. A filha do casal, gente, estava dentro desse carro e testemunhou o crime, ela viu tudo. A minha netinha, né, tá com 5 anos agora e ela sempre pergunta, né, da mãe. Essa semana mesmo ela perguntou para mim por que a minha mãe não tá aqui. Um pedido. E a gente espera que a justiça seja feita, que ele pague pelo que ele fez. Ela não tá aqui para falar por ela, então, mas a gente tá aqui. Não é amor, é crime. Mulheres, viva! Quem ama não humilha, não maltrata, não mata! E 2026 mal começou, estamos no segundo mês do ano e este curto período de tempo foi suficiente para que estas 6 mulheres aqui do sul de Minas tivessem a vida interrompida de forma violenta. Todas elas por homens que se diziam companheiros ou ex-companheiros. O caso mais recente aconteceu ontem.
Geni Almeida de Melo Santos, de 47 anos, foi brutalmente assassinada em São Sebastião do Paraíso pelo ex-marido. O corpo de Geni foi sepultado hoje. Helena Lima atualiza este caso terrível. Bom dia, Helena. Suzana, bom dia para você e para todo mundo que acompanha o nosso EPTV1. Bom, gente, o corpo da Geni Almeida de Melo Santos, de 47 anos, como você disse, foi sepultado hoje de manhã no cemitério municipal de São Sebastião do Paraíso. Teve muita dor, muita revolta e muita comoção. Para a gente relembrar o crime, gente, a Geni foi assassinada ontem de manhã pelo ex-marido, o Everaldo Evangelista dos Santos, de 49 anos. A Geni, ela estava na cozinha de casa quando foi surpreendida pelo assassino. Esse homem, ele parou o carro na BR-265 e entrou pelos fundos da casa da Geni, escondido. Ela foi surpreendida e agredida com 13 golpes de faca no peito, no pescoço e também nas costas. Nessa confusão, o sobrinho dela, de 18 anos, e o filho tentaram impedir a agressão, partiram para cima do suspeito e acabaram se ferindo. O sobrinho, de 18 anos, teve ferimentos e foi encaminhado para o hospital. E o suspeito, que é o Everaldo Evangelista dos Santos, de 49 anos, também teve ferimentos e foi hospitalizado. Eles foram encaminhados aí para o hospital. O Everaldo está em estado grave na UTI e o sobrinho da Geni já foi para o quarto, está melhor de saúde. A nossa equipe esteve no velório, conversou com alguns familiares e amigos e a gente vai ver agora como foi. Fez um ano ontem que eles se separaram e que ele foi mandado embora da fazenda por ter agredido ela. Até quando vai ficar essa justiça falha desse jeito? Então isso tem que parar, isso tem que acabar. Eu falo por todas as mulheres. E o que a gente sabe, né, Suzana, é que a Geni já sofria violência doméstica e ela morava no interior de São Paulo, se separou e veio para São Sebastião do Paraíso em busca de recomeçar a vida, em busca de uma vida melhor, mas foi perseguida e brutalmente assassinada, não teve paz. Eu volto com você no estúdio, a gente continua acompanhando esse caso, tá bom? Com certeza, Helena. Muito obrigada pelas informações. Geni, então, foi a 6ª mulher morta no sul de Minas em 2026. E atenção para este dado. A primeira morte por feminicídio do país este ano foi aqui, na nossa região. Bruna Aline Rodrigues de Souza foi assassinada na madrugada do dia 1º de janeiro, em Bom Repouso, na frente dos filhos. Ela teria sido morta pelo ex-namorado. Nós convidamos atrizes do Ponto de Cultura MAS de Varginha para dar voz à história de Bruna e das outras vítimas destes crimes de ódio. A interpretação deste primeiro caso é da atriz Letícia Melo dos Reis. Vamos acompanhar. Nunca é fácil deixar a filha sair de casa, mas ninguém segurava a Bruna. Em 2021, ela deixou Marabá, no Pará, e decidiu morar em Bom Repouso, no sul de Minas Gerais, a mais de 2.000 quilômetros de distância. Depois foi para o Paraguai e voltou para a cidade mineira em 2024. A Bruna era alegre e amava demais os filhos. As meninas, as mais velhas, ela queria ver formadas. O menino dizia que ia para o exército e ela já ficava cheia de orgulho. E a mais nova é filha do relacionamento com Gessinaldo da Silva. Ainda nem aprendeu a andar. Todo mundo morava junto, casal, avós, 2 crianças. E um dia a Bruna apareceu com o braço roxo. Disse que Gessinaldo bateu nela e até jogou a criança para cima dela. Ela decidiu deixá-lo, mas 15 dias depois reataram. Sabe como é, né? Disse que ia mudar, que queria criar a criança e ela cedeu. Mas a situação ficou insustentável. Na segunda-feira seguinte, ele quebrou o celular da Bruna, pegou o dinheiro da mulher e bateu nela de novo. Ele me jogou em cima da menina, a menina começou a chorar.
Aí eu falei, a menina. Aí ele foi me jogou no chão, pegou meu celular, estourou meu celular, me batendo. Ele foi mandar mensagem pro menino aqui, dizendo que ia me matar, se o menino nunca foi num velório de mulher, ele ia no meu velório, que ele ia vir aqui e ia me matar. Eu tô com medo de sair da rua, filho. Eu já fui na delegacia. Aqui a delegacia é só fechada, filho. Só fechada. Se quiser fazer alguma denúncia, tem que ligar pros policial. E nem isso, porque tem que ter prova. Mas era virada de ano. Quem sabe as coisas melhorariam no ano que estava por vir. Comprar uma casa era o objetivo principal da Bruna. E enfim voltar a ter paz. Mas na festa de final de ano, ela se desentendeu com a ex-cunhada e foi para casa. Gessinaldo foi atrás com uma faca. Bruna correu para o quarto onde estavam 2 crianças, uma delas filha dele. O médico legista disse que Bruna lutou bravamente, mas as 11 facadas tiraram a sua vida. A filha de Bruna saiu para a rua desesperada e chamou ajuda, mas já era tarde demais. Os sonhos dela e dos filhos morreram ali. Gessinaldo fugiu numa moto e não foi encontrado. Como mãe, eu tô morrendo todo dia. Todo dia. Eu emagreci em um mês, eu emagreci 10 quilos. 10 quilos. Eu não durmo, eu não como direito. Eu tenho 4 filhos dela pra mim tomar conta. Graças a Deus que tem eu e graças a Deus que aquele monstro não fez nada com meus netos, porque tinha 2 lá com ela. O meu sentimento é de revolta, é de tristeza, é de agonia. De justiça. É pedido justiça, porque eu não durmo, eu não como. Cadê a justiça de Minas Gerais? Cadê? Tem justiça para uns e outros não? Me fala. Eu como mãe, eu tô pedindo uma resposta. Eu como mãe, eu tô morrendo. Eu quero uma resposta da justiça. Cadê o poder público que não corre atrás? A gente não pode fazer justiça com a mão da gente. Por quê? Porque se a gente fazer, a gente vai presa. Aí a gente vai presa. Mas um bandido, a pessoa não vai atrás. Eu quero saber onde é que tá. A minha irmã, todo dia minha irmã chora. Todo dia minha irmã tá morrendo aos poucos. Porque aquele bandido fez isso. Aquele bandido fez isso. Nós entramos em contato com a Polícia Civil, que informou que o inquérito policial segue em andamento com a realização de oitivas e demais diligências necessárias à elucidação do crime. A nossa equipe continuará acompanhando o caso de perto, tá? Como nós relatamos, os filhos de Bruna presenciaram o assassinato da mãe. E isso acontece em muitos dos casos de feminicídio. Graziele Raposo está com uma psicóloga para falar sobre as consequências devastadoras na vida das crianças que passam por estas situações de violência. Os traumas são eternos, né, Graziele? Boa tarde. Boa tarde, Suzana. Boa tarde para todos que nos acompanham. Pois é, traumas aí para essas crianças, adolescentes, né, esses filhos que também são vítimas dessa situação, não só do feminicídio, mas também crianças e adolescentes que presenciam ali dentro de casa a violência doméstica contra a mãe. Eu vou falar agora com a Valdene Amâncio Vieira, ela que é psicanalista. Valdene, quais são as consequências para esses filhos de situações como essas? As consequências podem ser diversas, porque se a gente imagina que para um filho é muito duro perder uma mãe, numa situação dessa chega ao extremo. Então nós podemos ter vários desencadeamentos de problemas emocionais, problemas de relacionamentos sociais na escola, déficit de aprendizagem, a pessoa começar a se isolar, a ter insônia e até se culpar, porque muitas vezes esse feminicídio anteriormente já vinha tendo violência doméstica, onde aquele filho pode ser aquele que estava ali entre o casal tentando proteger essa mulher. E quando então acontece isso, ele pode até se culpar de não ter evitado, né? O que é um absurdo, mas uma reação normal, esperada. Esses filhos perdem a referência familiar, né? Exatamente, a referência, o lar que eles tinham, um lugar que é de segurança, o pai vai estar preso, a mãe morta, eles muitas vezes têm que ir para outra casa, uma casa que eles não estão acostumados, então o transtorno é muito grande, é muito sofrimento psíquico para esses filhos.
Claro que cada situação é um tratamento individual, mas de uma maneira geral, o que você pode dizer para a gente? O que seria adequado para essas crianças, esses adolescentes em situações como essa? Aquele adulto que estiver perto dessas crianças deve ajudar a procurar um atendimento psicológico, psicanalítico, porque esse filho tenha o apoio necessário. Isso pode ser particular, mas também nós temos os serviços públicos que podem ser acionados, como os CAPS-IJ, que é o CAPS da infância e da adolescência, em cidades menores, os próprios postos de saúde, as unidades de saúde da família. É muito importante que essas crianças possam ser acolhidas, avaliadas e seguir num tratamento adequado. Certo, muito obrigada então pelas suas informações. Suzana, eu volto com você. Agradecemos muito pelas informações e orientações, Graziele. Até a próxima. E ao longo desta edição especial do EPTV1, nós vamos contar com a participação de uma especialista em violência contra mulheres. A gente recebe aqui no estúdio Pamela Vindilino, que é ativista por justiça social, uma defensora das causas femininas. Pamela, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Suzana. E a gente começa, Pamela, justamente falando dos filhos do feminicídio. Eles que acabam ficando órfãos de pai e de mãe. A mãe morre vítima da violência e o pai ou se mata, ou é preso, ou foge. O governo brasileiro regulamentou em 2025 uma pensão de um salário mínimo, gente, para dependentes menores de 18 anos, para proteção, para o amparo dessas crianças e adolescentes. Isso é suficiente, Pamela? Não, porque o amparo, como disse mesmo a psicóloga, tem que vir muito antes. O Estado, ele garante hoje para esses menores, esses filhos, essa pensão, que é muito importante quando a gente está falando de política pública, então está falando de feminicídio. Os filhos órfãos de mulheres que foram vítimas do feminicídio. Dar nome a isso é muito importante. Mas é importante também que o Estado se responsabilize quando coloca a medida protetiva, que não vai só assegurar a vida da mãe, mas também da criança, que está passando, do menor, dos filhos que estão passando também por essa violência, que não é só contra a mulher, é uma violência doméstica e familiar. O agressor, ele impacta não só o físico, psicológico, mas de todo o ambiente familiar. O Estado tem que garantir essa proteção integral a esses menores, porque nós temos, inclusive, o Estatuto da Criança e Adolescente, Isso quando os filhos sobrevivem, Pamela? Porque não são poucos os casos em que os homens matam os filhos para atingir as mães. Quando a violência contra a mulher chega ao ponto de usar os filhos do casal como instrumento de vingança. O que é isso, Pamela? É de uma brutalidade sem igual, É uma tortura, É uma tortura porque é uma maneira de se vingar da liberdade da mulher, enfim, é uma maneira de matá-la de uma outra forma, porque se ela perde os bens mais preciosos dela, que são os seus filhos, ela não vai viver normalmente feliz, então parte dela morre junto. É uma tortura psicológica e física gigante que esses homens praticam e, óbvio, isso entra aí na violência contra a mulher, na Lei Maria da Penha, é uma espécie de feminicídio, vamos dizer assim, O homicídio contra essas crianças e contra essa mulher é acabar com a vida dela, Cruel. Pamela, peço que continue por aqui, a gente volta a conversar já, tá bom? Combinado. Falamos agora da segunda vítima de feminicídio deste ano no sul de Minas, Patrícia César Nogueira. A atriz Regiane Cristina Venturino dá voz ao caso. Foi um susto quando a Patrícia descobriu que estava grávida aos 21 anos. Mas quando o filho dela nasceu, a vida dela mudou. Ela acordava de madrugada para trabalhar e no caminho deixava a criança na casa das primas. Segui para a lavoura de morangos. As mensagens chegavam de 10 em 10 minutos. Sempre ela querendo saber se o menino já tinha comido, se estava brincando, se estava bem. Patrícia amava viver. O passeio perfeito era sempre com o filho, ouvindo sertanejo, com um vestido bem bonito. Patrícia era considerada uma mulher bonita, por dentro e por fora. Jonathan da Silva Schmidt se encantou por ela. Eles se conheceram pela internet e com 11 meses foram morar juntos. Ela pagou dívidas que ele tinha lá em Jacutinga. No começo, ele cuidava das tarefas de casa. O pai dela contou à polícia que não sabia dos problemas no relacionamento da filha.
mas não se esqueceu do dia em que Patrícia parou de usar os vestidos. Com o tempo, ela foi afastando até da família. Acredito que às vezes até mesmo por chantagem da parte dele, de não ter contato com a família. E ela deixou essa parte de ter contato com a família, né? E eu mesmo soube do que aconteceu com ela, porque o irmão dela, que não tem tanto contato com ela, entrou em contato comigo, falando que ela estava sendo ameaçada de morte, que ela estava vivendo um terror na casa dela e que era para que nós ajudássemos ela a sair da casa. A Patrícia suportava tudo, menos que algo prejudicasse o filho dela. O padrasto não deixava a criança comer e um dia se irritou com um desenho animado na televisão. E por isso quebrou o aparelho com marteladas. Nesse dia 26 de novembro, Patrícia saiu de casa. Com a ajuda da polícia militar e das primas, ela tirou os móveis de casa e foi morar em um apartamento. Pediu uma medida protetiva. No dia seguinte, o ex-companheiro ameaçou os familiares. Patrícia ficou 10 dias sem ir trabalhar. Mas com as contas chegando, não teve opção e precisou voltar. A polícia descobriu que Jonathan ficou em uma casa, perto da lavoura onde ela trabalhava. Bom Repouso é uma cidade onde todos se conhecem, então a notícia logo correu que ele estava procurando uma arma. Ele contou para um amigo que se sentia traído, que deveria defender a honra dele. Por isso ele tinha na mochila uma arma .32. Bom dia, amor. Não tô muito bem não, viu? Olha, tô aqui na roça, tô no intervalo aqui agora que eles foram encher o gastante. Mas eu tava chorando cedo já. Tava soltando morango chorando, o povo... Já faz um mês que a Patrícia foi assassinada. O filho dela, todas as vezes que entra no carro, ele sempre pergunta pela mãe. A família já explicou que ela virou estrelinha. E é verdade. Agora a Patrícia é luz. É a luz que inspira um movimento que leva o seu nome na cidade. Botões do pânico serão espalhados pela cidade. E a polícia está realizando mais treinamentos com a comunidade. Patrícia plantou muito ao longo da vida. E agora virou semente. Ela deixou bem mais precioso pra gente, o filho dela. A gente nunca vai esquecer dela. Ela é uma parte de mim, uma parte de nós. E olha, a família de Patrícia precisa de ajuda para arcar com os custos de um advogado. Uma vaquinha é realizada pelos parentes dela. O valor a ser arrecadado é de R$40 mil. Se puder, colabore. Patrícia e o autor do crime se relacionaram por apenas 11 meses e ainda assim, quando ela quis terminar a relação, o homem não aceitou a separação, de acordo com a família dela. E este sentimento doentio de posse, de propriedade, de dominação da mulher tem nome: machismo. Daniele Peixoto conversa com uma psicóloga que vai falar como isso está enraizado na nossa sociedade e como combater. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Suzana. Boa tarde para você que acompanha ao EPTV1. Suzana, o machismo estrutural, ele está na desigualdade profissional, no silenciamento das mulheres, na carga dupla e até na tripla jornada de trabalho que essas mulheres têm, né? Ele se mostra na sociedade com práticas e valores que colocam o homem acima da mulher, com privilégios acima da mulher. E nessa sensação, nesse sentimento, Suzana, que você disse aí de posse, de dominação sobre a mulher. Mas a gente vai conversar agora com a Suzana Souza, ela é psicóloga, ela vai trazer mais detalhes para a gente tentar
tentar, né, entender como tudo isso está conectado. Fernanda, boa tarde, bem-vinda ao EPTV1. Conta pra gente como esse machismo estrutural, ele alimenta a violência contra a mulher. O feminicídio, ele não começa no ato de violência, ele vem muito antes. Ele é fruto da sociedade machista, do machismo estrutural que nós temos, que se manifesta em diversos contextos, seja na escola, no mercado de trabalho e também na forma como nós educamos os nossos filhos. A criança, no início de vida, ela está formando conceitos sobre o que ela é e sobre como as relações humanas funcionam. E ela parte dos seus referenciais, que são seus pais. Então, a forma como seus pais desenvolvem os seus relacionamentos, cria os seus relacionamentos e respeita as pessoas com que eles convivem, influencia no conceito que essa criança está criando sobre si mesma e como essas relações funcionam. Nós acabamos de acompanhar o caso da Patrícia aqui na nossa região, infelizmente o segundo feminicídio que foi registrado no sul de Minas, e ela relatava com os familiares da violência que ela já vinha sofrendo antes de ser morta. Quais táticas esses homens violentos usam dentro de casa, usam com as suas companheiras para mantê-las submissas? Sim, nós vemos uma tendência a mulher a ser submissa ao homem. Então, esse é um conceito que é propagado, né, em várias instituições. E diante dessa submissão, a gente vê a dependência financeira, a dependência psicológica. A mulher, ela não acredita que ela pode passar por um divórcio, que ela pode ter a sua autonomia depois do divórcio e conseguir se sustentar financeiramente. Daí entra a invalidação. O homem vem e fala, isso aí é bobagem, você está ficando louca, não foi bem assim que aconteceu. Além da dependência, vem a invalidação, vem a manipulação, onde ele tenta ameaçar, agredir também, colocar em xeque a vida dos filhos e das pessoas com que essa pessoa convive. E, Fernanda, o que é possível fazer para mudar essa sociedade que nós vivemos em relação à criação dos filhos desde a infância? O que é possível fazer? Sim, é muito importante. Ensinar os meninos a tolerar o desconforto do término de um relacionamento, o desconforto de um relacionamento amoroso que se findou. Ensinar os meninos a respeitar a autonomia das mulheres, também a igualdade de responsabilidade dentro do lar, para que a mulher não fique só com tarefas relacionadas ao cuidado e os homens com tarefas relacionadas a atividades externas. Então, aprender a tolerar a frustração e aprender a respeitar a autonomia do outro é fundamental. Ok, Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no IPTV1. Suzana, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada à sua equipe e à Fernanda também, Daniele. E nós seguimos falando deste conjunto de atitudes, comportamentos e crenças que colocam o homem em posição de superioridade e domínio sobre a mulher. O abominável machismo, Pamela. Ele mata sem pedir permissão e até pouco tempo atrás, gente, o direito, de certa forma, amparava estes crimes através da tese da legítima defesa da honra, que, graças a Deus, caiu por terra, né? Sim. As políticas públicas, Suzana, assim como o direito, eles devem acompanhar a evolução social, a evolução do que é pedido na sociedade. E não cabe mais homens justificarem a violência, matar outras mulheres pelo simples fato delas serem mulheres, a justificar que a honra deles foi agredida. Na verdade, a honra que é afetada é da família que fica enlutada, é da mulher que foi embora e muitas vezes esse homem permanece acabando com a honra dessa mulher. Então o direito hoje, ele não compactua mais com isso. E não faz muito tempo, faz pouco tempo, essa mudança que a gente vê de que não existe mais atenuante do crime em relação a atacar a honra desse homem. Eu queria citar aqui um exemplo para vocês que o Brasil ficou parado na década de 70, que foi da Ângela Diniz e do Doc Street. Ele matou a Ângela pelo simples fato de que a Ângela quis terminar o relacionamento. Ela era uma mulher livre, feminista, ela apanhou durante o relacionamento e ele matou quando ela terminou com ele, quando ela disse que não queria mais passar por aquela violência.
E a justificativa da defesa e dele no tribunal era que ela agrediu a honra dele, por isso ela tinha que morrer. Ele não teve, em primeira instância, uma condenação, ele não foi condenado, porque a justificativa do crime, né, dele defender a honra em relação ao crime cometido, valeu para o tribunal. Foi um movimento de mulheres saindo para a rua e dizendo que era impossível, que fez uma segunda condenação, onde ele foi condenado com uma pena muito pequena, mas que aí ao longo do tempo o direito evoluiu e tirou essa atenuante que não existe, né, de agressão à honra desse criminoso, porque o homem que mata uma mulher, ele é criminoso, ele nem tem honra, pelo menos é isso que eu acho. Com certeza, isso é inconstitucional no Brasil desde 2023, tá, gente? Ainda falando de machismo estrutural e cultural, ele se manifesta dentro das nossas casas desde muito cedo e muitas vezes é passado de pais para filhos, né? A Fernanda, psicóloga, já falou um pouco sobre isso e eu queria que você complementasse, na sua opinião, como quebrar este ciclo, Pamela? Como criar meninos que se tornem homens de verdade e não verdadeiros monstros? Primeiro, eu acho que a formação é importante. A educação tem que estar dentro dessas políticas, dessas ações, porque as crianças, elas são educadas em casa, mas o ambiente que elas convivem socialmente na escola também faz muita diferença. Então, a união entre os setores para formação desses profissionais de educação no todo, não só professores. O ambiente escolar, o ambiente social ajuda também nisso. E nós, porque no caso crio meninos também, a gente responsabilizar essas crianças, educar, fazer com que essas crianças entendam que, por exemplo, Suzana, o lar onde elas moram é de todo mundo. A responsabilidade não é só da mulher, de cuidar da casa. Vai desde ensinar esse menino a cuidar da própria roupa, porque não existe uma mulher que vai fazer isso para ele, até respeitar na fala, não agredir. A coleguinha na escola, muitas vezes a gente sabe que os meninos batem nas meninas na escola. Chegar em casa e corrigir esses meninos. Não, você não vai bater, ela é uma menina. Você não pode bater numa menina. Parece muito pouco, mas é muito quando a gente fala da formação. A criança está em formação, ela não nasce violenta. Ela não nasce entendendo que ela tem que bater. O menino não nasce entendendo que ele tem que bater em outra menina para poder ser respeitado. Isso aí é ensinado. Do mesmo jeito que é ensinado a violência, a gente tem que ensinar a conscientização. Nos pequenos atos, dentro de casa, e a educação é base para isso também, para ajudar. Pais ou responsáveis, então, coloquem em prática. Pamela, até já, tá? Relembramos agora o caso de Renata Cardoso de Oliveira, morta no dia 12 de janeiro. A atriz Elaine Aparecida Rosa, do Ponto de Cultura Mas, dá voz ao caso. Sem testemunhas, sozinha, agredida e esfaqueada. Renata Cardoso de Oliveira tinha 44 anos. Ela vivia com o marido, Anselmo Pereira de Jesus, no bairro Jardim Confidentes, em Pouso Alegre. A mãe dela é acamada e também morava com eles. No dia 12 de janeiro, sem nem imaginar, foi a última vez que a mãe viu a filha com vida durante o almoço. Era quase fim de tarde daquela segunda-feira. O ano mal havia começado. Renata foi encontrada em sua casa, caída no chão do quarto, usado para trabalhar em home office. Estava envolta no próprio sangue e com o pescoço cortado. A violência interrompeu um dia comum, dentro do lugar onde ela deveria estar segura. Primeiro, a morte foi considerada um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Para a polícia, seu marido contou que chegou em casa após o trabalho e não a encontrou. O quarto que Renata usava para trabalhar estava com janelas e portas trancadas. Algo que, segundo Anselmo, nunca havia acontecido. Ele achou que Renata tinha saído de casa, já que a moto não estava na garagem. O marido da vítima recebeu a gente e relatou que, ao retornar do seu trabalho, tentou um contato com a vítima, tentou realmente verificar o porquê que a vítima estava, onde ela estava, e estava trancado
o quarto da vítima. Ele achou estranho e ele tentou realmente diversos contatos, mas não conseguiu. O irmão de Renata mora em uma casa dos fundos e, ao se encontrar com Anselmo, disse que não sabia onde a irmã estava. Os dois abriram a janela do quarto e encontraram Renata caída ao lado da cama. Arrombaram a porta, mas Renata estava sem vida. Para a polícia, Anselmo disse que sua esposa foi morta por um bandido, que roubou a moto dela e fugiu. Durante as investigações, a polícia descobriu que Renata de Oliveira foi vítima de feminicídio. A moto estava abandonada em um matagal, a 200 metros da casa. A cuidadora da mãe de Renata disse que Anselmo saiu com a moto à tarde e voltou a pé. O casal tinha um relacionamento conturbado, mas não havia registros de violência. Durante aquela tarde, nenhum barulho foi ouvido. Ninguém suspeitou de nada. Renata foi morta pelo marido. O autor já foi indiciado aqui pela Polícia Civil, a gente está indiciado pelo crime de feminicídio, tá? Pode ser que existam ainda outras diligências a serem implementadas aí pela polícia, a pedido do Ministério Público, mas o inquérito já foi, a princípio, encerrado e entregue ao Ministério Público para denúncia. De volta com esta edição do EPTV1, que é um grito de socorro por mulheres que são agredidas e mortas todos os dias. Vanessa Aparecida da Silva é mais uma vítima de feminicídio este ano aqui no sul de Minas. O caso dela é interpretado pela atriz Marina Aze. Você já sentiu o perigo rondando? Algo que está perto. Uma necessidade de ficar em alerta? Era essa sensação que sentiu o pai da Vanessa. Ele tinha 2 filhas. A Cristina, que era mais tranquila, mas a Vanessa não. Ela tinha até uma tatuagem que ela fez escondida dos pais. Uma borboleta nas costas. Quando adolescente, ela teve um namorico. Nada muito sério, com um menino do bairro, o Fabrício Silva Dias. A vida seguiu, eles noivaram com outras pessoas. E quando ele foi levar o convite de casamento dele para Vanessa, o pai achou aquela atitude um pouco estranha. Algum tempo depois, os dois se divorciaram e aquele namorico de jovens virou casamento entre Fabrício e Vanessa. Tiveram uma filha. Em 2005, ela registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal contra Fabrício, mas não contou nada para a família. Fabrício bebia demais. Isso atrapalhava muito a vida do casal. Os dois não trabalhavam e dependiam financeiramente da família dela. As brigas eram constantes. Em novembro do ano passado, Fabrício bateu tanto na Vanessa que precisou ser levada para o hospital. Ela não queria chamar a polícia. Pediu para todo mundo falar que os ferimentos foram causados por causa de um acidente de carro. A família fez o que ela pediu. Só que enquanto isso, Fabrício prometia para a esposa, para a cunhada, para a sogra que ia mudar. O pai nunca acreditou naquelas palavras. Mas Fabrício pediu perdão para o sogro. Alguns dias depois, o que todos temiam aconteceu. Vanessa foi encontrada morta, com cortes na boca, hematoma pelo corpo, uma mancha roxa gigante no peito. Fabrício primeiro disse que não viu quando a Vanessa caiu da cama. Em depoimento para a polícia, ele disse que viu ela cair, mas que mesmo assim eles foram dormir no colchão do chão. Disse que não percebeu que a Vanessa estava morta. Depois falou que tentou socorrê-la. A sensação agora é da família inteira, não apenas do pai da Vanessa. O perigo, ele sempre esteve ali. E muito me admira, né? Familiares nossos que estavam no local,
que ele não apresentava que ele estava dormindo. Imagina você, qualquer pessoa que acorda com alguém morto, a esposa morta, ele estava trocado de roupa com tênis no pé. Estranho, né? Se ele acordou, a esposa está morta lá, a pessoa está vestidinha, roupa trocadinha, com tênis no pé. E não tem sangue no local, temos imagens comprovando que sim. E o travesseiro que estava cheio de sangue foi tirado do local. Em todo o ano passado, a Justiça Mineira concedeu pouco mais de 49 mil medidas protetivas. Foram quase 6 pedidos por hora. Isso dá uma pequena dimensão do tamanho das violências vividas pelas mulheres em nosso estado. Mas você sabe quando é possível buscar por esta ferramenta? Como pedir por ela? Vamos acionar Andressa Souza, ela traz esclarecimentos a respeito. Boa tarde, Andressa, suas informações, por gentileza. Boa tarde, Suzana. Para você que está aqui com a gente no EPTV1, a própria mulher ela pode fazer esse pedido de medida protetiva e esse pedido chega até o judiciário em até 48 horas, já com a expedição então dele. E aí esse agressor já é oficiado e passa a ser monitorado. Eu conversei agora há pouco com um juiz, o Bruno, e ele explicou um pouco sobre como o Poder Judiciário então faz essa fiscalização sobre esse mecanismo da medida protetiva. Medida protetiva de urgência é uma medida cautelar processual penal. No caso aqui do que a gente está falando é da Lei Maria da Penha, que é feita para proteger mulheres em situação de violência doméstica, sejam elas maiores de idade ou menores. Quem pode fazer o pedido é tanto a mulher quanto o Ministério Público. A primeira via de acesso para fazer esse pedido é a delegacia. A mulher geralmente vai lá, faz o pedido, a delegacia encaminha para o judiciário, a gente abre vista para o Ministério Público, que faz um parecer, e aí depois dá a medida. Eu conheço uma pessoa que infelizmente é vítima de violência. Eu posso fazer esse pedido? Não, o que se pode fazer é noticiar esse fato. Isso qualquer pessoa, é até comum que aconteça, vizinhos que ficam sabendo, noticiam a polícia, aí a polícia abre uma investigação ou comunica diretamente ao Ministério Público, aí o Ministério Público sim pode fazer esse pedido. Infelizmente, né, a gente vê casos que as medidas protetivas são quebradas. Por que isso acontece? Como que esse acompanhamento, né, do Poder Judiciário é feito para evitar que isso aconteça? Bom, a situação de violência doméstica ela é bastante complexa, né? Porque envolve relação de afeto, sentimentos. Então, às vezes, a própria vítima acaba que não noticia, né, algumas quebras. E aí, as autoridades só ficam sabendo depois que acontece alguma coisa mais grave. Então, assim, a medida vale a partir do momento que o agressor, o autor, ele é intimado por oficial de justiça, mas para que a gente... para que a justiça possa dar uma resposta quando há o descumprimento, a gente precisa ficar sabendo. Então a vítima precisa acionar a polícia, geralmente é a polícia militar que é acionada lá pelo 190, e aí eles comunicam para a gente se não tiver numa situação de crime flagrante, né? Uma invasão de domicílio, uma agressão com lesão corporal, ameaça, aí a pessoa já é presa em flagrante e a gente já fica sabendo através do auto de prisão em flagrante. Mas muitas vezes acontece que o autor ele passa na casa, bate no portão, xinga, ameaça e vai embora. A vítima chama a polícia chega, procura, não encontra e depois comunica pra gente. A partir daí nós tomamos as providências também. É muito a partir da medida protetiva, né, que as mulheres acabam sendo acolhidas e acompanhadas pela polícia militar, né, Suzana? Mas infelizmente nem sempre é tão efetiva assim. Eu volto com você aí no estúdio. Infelizmente, Andressa, falou tudo. Obrigada, viu? Até mais. A Justiça Brasileira recebe aproximadamente 2.500 processos de violência contra mulheres por dia. Isso segundo o Conselho Nacional de Justiça. Seguimos nosso bate-papo com a Pamela. Pamela, toda esta quantidade de processos, de casos, pode gerar a falha no sistema judiciário? A gente tem que entender que existe sim uma morosidade nos processos judiciários quando a gente está falando dos crimes e das denúncias em relação aos crimes contra mulheres, crime de gênero e feminicídio.
Isso é uma coisa que tem que ser tratada com responsabilidade, não dá para minimizar o problema. Eu tenho aí relatos, e existem relatos de outros estados e do nosso estado de Minas Gerais que tem processos parados há anos. Sabe, a mulher foi lá, denunciou, chegou no judiciário, os processos estão parados há anos por causa da morosidade, por causa da falta de formação dessas pessoas que estão no judiciário. Muitas das pessoas que recebem a denúncia, ou seja, tanto polícia civil quanto polícia militar, porque é preciso a gente encarar que formação constante, atualização do que está acontecendo, porque a violência, por exemplo, violência psicológica antes não era violência contra a mulher, e hoje é. Então, quem recepciona essa mulher tem que entender isso, o judiciário tem que ser célere. Não dá pra gente não dizer que o judiciário está correndo contra o tempo, mas também é importante colocar que existe um movimento tanto de políticas públicas, porque agora teve o Pacto Nacional do Enfrentamento contra o Feminicídio, que é o fortalecimento de uma rede, judiciário, legislativo e a comunidade, justamente para poder fazer com que os casos de violência contra a mulher e, infelizmente, feminicídio, em conjunto sejam resolvidos de forma mais séria, porque é um problema. Mas denunciar é sempre o caminho. Ficar em silêncio não é o caminho. O judiciário precisa inovar. Inovar com tribunais especializados contra a violência de gênero, varas especializadas. Em relação aos prazos, eu julgo que colocar prazos, fixar prazos máximos para poder julgar essas questões é essencial. A formação técnica para quem assiste essa mulher, tanto na Polícia Civil, Militar e Judiciário, nas políticas públicas das cidades, porque as secretarias recepcionam essas mulheres também. Então, é um conjunto de coisas para poder fazer com que os processos sigam. Mas existe um problema a ser resolvido, mas que está caminhando, não está parado, está caminhando. E com certeza essa sensação de impunidade alimenta a violência contra as mulheres. Até daqui a pouco, Pamela. A tornozeleira eletrônica pode ser uma aliada na fiscalização de medidas protetivas. João Daniel Alves está na central que acompanha os agressores. Boa tarde, João. Oi, Suzana, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente, nós falamos ao vivo aqui do Núcleo Regional de Monitoramento Eletrônico da Polícia Penal, né? Essa central aqui monitora 24 horas por dia, portanto, as tornozeleiras eletrônicas que estão sendo utilizadas aí em toda a região. Lembrando, né, que se a pessoa que está sendo monitorada entrar em alguma área, por exemplo, onde não poderia entrar, no caso, né, de violência contra a mulher, na casa da vítima, por exemplo, esse sistema emite um alerta. Mas para falar um pouquinho mais sobre esse sistema, o Marcelo até já mostrou as tornozeleiras ali, eu vou convidar aqui agora o Francisco, né? Francisco Alves da Silva Neto, que é diretor regional da Polícia Penal da 18ª Região. Francisco, como é que funciona exatamente, então, esse monitoramento, né? A gente já viu as tornozeleiras ali. Boa tarde. Boa tarde, João. As decisões judiciais, no caso de agressão à mulher, o agressor, ele coloca uma tornozeleira e a vítima, no caso a mulher vítima, ela usa uma UPR, que é um aparelho chamado de botão do pânico. Com esse aparelho, em caso de aproximação desse agressor com a vítima, ela aciona esse aparelho que emite um alerta que pega a fila número 1 de atendimento da polícia. Tá? Em outros casos, o agressor aproximando também dessa vítima, na geolocalização, emite também um alerta na central, onde os policiais vão fazer um contato com esse agressor para saber o porquê ele está ali e pedir que ele se afaste daquele local. No caso do agressor, primeiramente, então, se ele entrar num local próximo da residência, do local de trabalho da vítima, onde ele não poderia, emite um alerta aqui, vocês também imediatamente já entram em contato com ele ou até encaminham outras forças de segurança para o local? Sim, exato. No caso dele se aproximar da vítima, tem uma metragem, né, a qual ele não pode aproximar da vítima, emitido o alerta aqui e o policial faz um contato telefônico com ele. São três tentativas de contato. No caso dele não atender no telefone, é emitido, no caso, um alerta para a polícia local e até o local onde ele está. Vou pedir para o senhor até pegar para a gente, o Marcelo está mostrando o botão do pânico agora também. Esse botão ele é distribuído aqui nessa central, mas e a mulher, se ela acionar, na verdade ela é monitorada lá por Belo Horizonte, né? Isso, a partir do momento que ela aciona esse botão, é emitido um alerta na central do CICC em Belo Horizonte e esse chamado de alerta ele entra na fila
em primeiro lugar. Tem prioridade. É prioridade, ele é prioritário, então ele vai ser atendido imediatamente. E a polícia, no caso local da cidade, vai atuar. Agora, Francisco, lembrando que esse trabalho de vocês, hoje, claro, né, um recorte específico sobre a violência contra a mulher, mas vocês monitoram todos os tipos de crimes, né, de monitorados, e é um trabalho 24 horas por dia, né? Sim, a central funciona 24 horas, né? Nós temos um sistema tanto de monitoração quanto o sistema de admissão, que é onde as pessoas, né, os indivíduos vêm aqui para colocar os equipamentos ou pegar os equipamentos. Muito obrigado pelas informações, tenha um ótimo dia, viu? Bom dia a todos. Obrigado. Tá aí, portanto, a gente trazendo mais detalhes, né, com o Francisco ao vivo aqui, diretor aqui desse núcleo, né, e da Polícia Penal aqui na região de Poços de Caldas, desse trabalho, desse monitoramento, viu, Suzana, que é feito 24 horas por dia. Volto com você. Projeto importantíssimo, meu amigo. Muito obrigada, viu? A gente sempre fala aqui que o feminicídio é a consequência final de um ciclo de violência que começa simples, bem sutil, né, Pamela? Surge nos detalhes e vai crescendo. E ainda que existam ferramentas legais para buscar a segurança e a proteção das vítimas, isso acontece. São muitos os casos em que as medidas não funcionam. Fato é que, apesar de ser considerada um marco mundial na prevenção e punição à violência doméstica, a Lei Maria da Penha ainda não funciona como deveria. Na prática, principalmente no que tange às medidas protetivas de urgência, né, Pamela? O que está faltando? Infelizmente, faltam alguns pontos a serem aprimorados quando a gente está falando dessa medida protetiva, que é uma ação importantíssima. Mas é importante enfatizar que a medida protetiva salva a vida, gente. Salva a vida dessas mulheres e dessas famílias. Aprimorar no sentido de formação do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, aprimorar nos órgãos que recepcionam, né, Polícia Civil. Então, assim, a formação é importante, aprimorar meios tecnológicos, a gente acabou de ver, a tecnologia hoje, ela muda muito a todo momento e ela tem que estar a favor da sociedade para salvar as vidas. Então, eu acredito que é importante formação e aprimoramento tecnológico para dar conta de salvar a vida dessas mulheres e dessas famílias. E aqui em Minas você falou, né, que nós estamos em segundo lugar. Nós não temos hoje uma secretaria de mulheres do estado de Minas Gerais, nós temos uma subsecretaria. Nós não temos orçamento. Você não muda se você não tiver orçamento público para poder investir. Então, Minas Gerais tem um problema muito grande, a subsecretaria de mulheres e a falta de investimento público, o que pode, por exemplo, aprimorar a formação, tecnologia. Então, a gente precisa resolver isso, mas a medida protetiva, ela é algo que é muito importante dentro do judiciário e dentro das políticas públicas, que salvam vidas e famílias. Com certeza. Até daqui a pouco, Pamela. Obrigada. Vamos ao 5º caso de feminicídio de 2026 no sul de Minas. Amanda Aparecida Silone foi morta no dia 9 de fevereiro. A atriz do Ponto de Cultura Mas, Alice Eduardo, interpreta o caso que aconteceu em Ouro Fino. Amanda Aparecida Silone tinha 23 anos. Morava em Ouro Fino, cidade onde nasceu e onde teve os 4 filhos. O mais novinho tem 2 anos e o mais velho 7. Vizinhos disseram que ela não trabalhava fora para poder cuidar das crianças. Ela era querida por todos na vizinhança. E a criançada, então, era o xodó do bairro da Várzea. Nenhuma das crianças era filho de Raí, do Carmos Moraes, de 26 anos. Amanda, aliás, já estava até cansada de sofrer. Com medo de agressões, tinha medidas protetivas contra o outro homem com quem se relacionou. Este homem está preso. Há poucos meses, conheceu Raí e os dois se relacionaram e Amanda, acreditando que a relação poderia dar certo, chamou ele para morarem juntos. Logo descobriu que o sonho se tornava pesadelo. Raí teria ameaçado até mesmo as crianças. Amanda deu um basta e terminou a relação. Fez Raí sair de casa. Ele saiu, mas alugou uma casa a menos de 100 metros da casa de Amanda. No dia 9 de fevereiro, uma segunda-feira, Amanda saiu de casa cedo. Encontrou e cumprimentou alguns vizinhos. E encontrou também o Raí, que a chamou para, abre aspas, conversar, fecha aspas. Foi a última vez que Amanda poderia falar alguma coisa. Ela foi encontrada morta, com várias facadas. Raí fugiu e foi preso no dia seguinte.
fugindo por uma estrada. Amanda morreu 2 dias antes de completar 24 anos. O governo federal lançou uma campanha inédita, uma aliança entre os 3 poderes da República, como a nossa entrevistada Pamela já mencionou aqui, para combater a violência de gênero. A proposta é que seja um compromisso permanente do Estado. Viviane Abreu também participa desta edição especial do EPTV1 e traz informações sobre este projeto, direto de Brasília, capital federal. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Suzana. Boa tarde para todo mundo aí do sul de Minas. Esse Pacto Brasil dos 3 poderes, para o enfrentamento do feminicídio, é um acordo firmado entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, justamente, para combater a violência contra a mulher. O acordo foi assinado no dia 5 de fevereiro pelo presidente Lula, o deputado Hugo Mota, o senador Davi Alcolumbre e o ministro-presidente do STF, Luiz Eduardo Fachin. O Pacto Brasil foi motivado pelo aumento no número de casos e considerou o fato de que 4 mulheres são mortas por dia vítimas de feminicídio. Agora o objetivo é que os 3 poderes trabalhem em conjunto para promover e fortalecer iniciativas e redes de enfrentamento aos crimes e aí os processos para responsabilizar os autores de violência fiquem mais rápidos. Segundo o Senado, foram aprovadas 19 leis voltadas a essa causa no ano passado e outras já estão em discussão para que as penas para condenados por múltiplos crimes, de homicídio, feminicídio ou estupro, para que essas penas fiquem mais duras. Será criado também um comitê interinstitucional de gestão com 4 representantes de cada um dos 3 poderes, além do Ministério Público e da Defensoria Pública, que fica responsável por coordenar e garantir que o pacto seja cumprido. Nós questionamos os 3 poderes sobre o início das reuniões, desse comitê, que devem ser bimestrais, mas a gente ainda não teve um retorno. E antes de encerrar, a gente reforça que o Canal Nacional de Denúncias de Violência Doméstica é o 180. Qualquer um pode acionar, você não precisa se identificar e é um número que salva vidas, Suzana? Exatamente. Viviane, muito obrigada, pelas informações. Volte sempre. Andressa Souza está de volta, agora explicando plenamente como funcionam as políticas públicas a favor das mulheres e a importância delas. Agora sim, Andressa, vai daí, por favor. Agora sim, Suzana? Eu estava falando sobre a importância do poder público investir dinheiro, recurso, montar uma estrutura física, prática, para salvar mulheres, Por isso eu converso agora com a Bruna, que é assessora de políticas públicas. Bruna, boa tarde para você. O que existe hoje de política pública de proteção às mulheres? Boa tarde. A política pública para mulheres, ela pode ser dividida em 3 etapas: a baixa complexidade, média e alta. Na baixa complexidade, a gente tem ações de prevenção. Então, nós temos campanhas de prevenção, campanhas educativas que devem acontecer ao longo do ano e em lugares com pessoas diferentes. A gente tem que trabalhar nas escolas, a gente tem que trabalhar com as mulheres vítimas de violência, mas a gente tem que trabalhar também com as mulheres que estão no mercado de trabalho. Nós temos a média complexidade, que realiza o atendimento das mulheres que já sofreram violência. Então, a gente tem os centros integrados de atendimento à mulher. A gente tem os grupos reflexivos para homem autor de violência, porque a gente também precisa responsabilizar esses homens. E a gente tem a alta complexidade, que são os serviços de acolhimento da mulher. A gente tem as casas de passagem e as casas de abrigamento para quando a mulher está numa situação que ela não tem para onde ir para se socorrer. Aqui na nossa região, tem casa de passagem, casa de abrigo suficiente para a demanda? Não tem. Inclusive, o Estado, por meio da CEDESE, fez um chamamento para que os abrigos que existem no Estado de Minas se cadastrassem, e a gente conseguisse vagas em alguns abrigos, mas o número ele é insuficiente. A gente pode dizer que isso é uma falha, e se há uma falha também em outros setores? Isso é uma falha institucional. Os poderes estão falhando, nós estamos falhando enquanto instituição, porque falta orçamento. Não existe política pública sem orçamento. Os municípios, eles têm que se preparar, têm que ter uma estrutura mínima para concorrer a editais, tanto do Estado quanto da União, mas ainda assim a gente não tem um investimento suficiente em políticas para mulheres.
A gente acabou de falar, a Viviane acabou de entrar de Brasília falando do Planalto Central, falando de governo federal, você já comentou sobre o governo do estado, mas eu queria que comentasse também sobre o Poder Executivo Municipal, a prefeitura, a cidade, onde as coisas acontecem. As prefeituras precisam também se responsabilizar, as câmaras legislativas de vereadores precisam se responsabilizar em destinar esse dinheiro? Com certeza, porque é no município onde o atendimento acontece, né? É aqui onde a mulher precisa desse socorro. Então, é responsabilidade da instituição municipal, sim, tanto do executivo quanto no legislativo, né? No executivo de oferecer um serviço integral que atenda a mulher na sua complexidade, que ofereça a ela todos os serviços que são necessários para que ela saia dessa situação de vulnerabilidade. E no legislativo nós temos as procuradorias da mulher, que tem o papel de fiscalização, inclusive do orçamento, que é também mais uma porta de entrada, né, que pode servir como observatório da política no município. Obrigado, viu, Bruna, pelo tempo, pela gentileza, pela parceria de sempre. Suzana, a gente sempre percebe, né, que os poderes nas esferas ficam jogando a bola um para o outro. Não é responsabilidade da prefeitura, não é responsabilidade do estado, não é responsabilidade do governo federal, não é responsabilidade de ninguém. E enquanto isso as mulheres estão morrendo, né? E é por isso que a gente está fazendo esse jornal. Volto com você aí no estúdio. Exatamente, está faltando quem de fato nos proteja, Andressa Souza. Obrigada, viu? Falar sobre violência contra mulheres não é uma opção, é uma necessidade e urgente. O silêncio sempre foi um dos maiores aliados das agressões, mas nem sempre é fácil agir, falar, denunciar, sair de uma relação. Como encorajar as vítimas, Pamela? Sim. Só antes de falar, Suzana, eu queria complementar, dizer que a fala da Bruna sobre políticas públicas foi essencial, mas dizer que, por exemplo, essas casas de acolhimento em Minas Gerais, elas não podem existir porque o nosso Estado não entregou para o governo federal, para o Ministério da Justiça, um plano de enfrentamento à violência contra a mulher e feminicídio em Minas Gerais. E isso não foi entregue pelo Estado de Minas Gerais. E isso compromete orçamento. São 10 milhões de reais a menos para fazer política pública para salvar as nossas vidas no Estado. E aí agora te respondendo especificamente, o silêncio não é uma opção para nós. O silêncio ele não salva vidas, muito pelo contrário. Nós vivemos um movimento, né, de denúncia que não é normal porque não vem natural, vem desse tipo de ação que está acontecendo aqui agora, informativa. A informação salva vidas. Você colocar os números, mostrar o caminho, por onde seguir, onde procurar, salva vidas. Não é normal, e é importante dizer, que um homem não pode dizer qual roupa você usa, onde você deve ir, te silenciar, escolher suas amizades, pegar seu celular, seu patrimônio. Isso é violência. Restringir seus documentos, isso é violência. Você precisa denunciar, porque a partir disso a sua vida está em risco. Não é culpa nossa também quem se escolhe, porque a gente não sabe quem vai se relacionar. Culpabilizar as mulheres também não é o caminho, mas o silêncio não nos protege. Então, falar para sua amiga, para sua vizinha, ir à polícia, denunciar, discar 180, 190 é importante a todo momento. Isso aí, é preciso falar, agir. Quanto mais falamos, mais chance de sobrevivência nós temos, né, Pamela? Não é isso? Os nossos sinceros agradecimentos pela sua colaboração, querida. Ajudou demais. Volte sempre, tá? Obrigada, estamos juntas. Estamos juntas sempre. Em Boa Esperança, uma família devastada por um feminicídio resolveu, em meio à dor e à saudade, criar um jardim para lembrar a vida de Mariene Aparecida Faria. A jovem foi morta pelo namorado com 24 facadas em fevereiro de 2024. É uma dor que, sabe, por mais que a gente tente, a gente não consegue explicar o tamanho dessa dor, desse vazio que ficou. A saudade que a Rose sente da filha não tem fim. A orquídea foi o último presente de Dia das Mães que ela ganhou da Mariene. A jovem de 24 anos foi assassinada há 2 anos em um domingo de carnaval. Naquele dia, Mari terminou o relacionamento com Luiz Felipe Silva. Ele não aceitou o fim. Ela foi morta dentro do carro. Foram 27 facadas. O assassino foi preso, mas ainda não foi julgado pelo crime. Perdoar, assim, eu não perdoo, porque
só Deus para perdoar, né? E espero que a justiça seja feita, né? Porque nesse país nosso é difícil, né, a justiça ser feita, porque as leis são muito fracas, né? Falar é fracas demais, né? Porque se fosse uma lei mais rigorosa, eu acho que a pessoa pensava 2 vezes antes de fazer, né? O feminicídio é um crime extremamente violento. Ele mata uma mulher e destrói uma família. Depois dele é difícil continuar caminhando, vivendo. Isso porque a dor de perder uma filha, uma mãe, faz morada no coração e fica para sempre com quem ainda está aqui. Em Boa Esperança, a família transformou essa dor em luta, através da delicadeza das flores. O Jardim da Mari começou há pouco mais de 1 ano. As primeiras flores foram levadas por vizinhos, depois por moradores desconhecidos da cidade. O jardim ganhou as redes sociais e hoje também é um perfil na internet. Um símbolo de combate à violência contra a mulher e uma luta por penas mais duras para o crime de feminicídio. A gente posta por todas, não só por ela, mas por todas. Quando eu vejo algum caso, eu já compartilho, porque isso tem que acabar. A justiça do Brasil não é fácil. Na comunidade do Barro Preto, no meio da Serra da Boa Esperança, os moradores da Casa Amarela, a família Faria, decidiram não se render à violência. Trabalhadores rurais, eles resistem fazendo o que sabem, plantando o amor e recebendo a visita das borboletas. Na mitologia, eles falam que quando uma ave, um pássaro, uma borboleta chega perto da gente, é sinal da pessoa estar estando próximo da gente. E depois que a Mari morreu, a gente passou a acreditar muito nisso. Igual como hoje a gente chegou aqui, assim que a gente chegou, começou a mexer no jardim, organizar umas coisas, a borboleta veio e ficou o tempo inteiro rodeando a gente aqui. A Mari foi mais do que um número, mais do que uma estatística. Ela foi amiga, irmã e filha querida. Teve uma vida breve, porém colorida e bonita, como um jardim. E é assim que ela vai ser sempre lembrada. Até o último dia de minha vida eu vou lutar por ela. A vida dela não vai ser em vão. Eu vou honrar teu nome. Igual você pediu no sonho pra mim. Pra me honrar teu nome, eu vou honrar. E vou carregar a frase que você trazia consigo. Que a minha vida sirva para salvar muitas outras vidas. Eu te amo, minha filha. Seja onde você estiver, eu sempre vou te amar. Quando falamos sobre violência contra mulheres, estamos quebrando os ciclos que atravessam gerações e mostrando que você, que eu, que mulher nenhuma está sozinha.